Mateus capítulo 25, versículo 31, diz assim: Quando o Filho do Homem vier em sua glória, com todos os anjos, assentar-se-á em seu trono na glória celestial. Todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará umas das outras, como o pastor separa as ovelhas dos bodes. E colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: Venham, benditos de meu Pai. Recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. Pois eu tive fome e vocês me deram de comer. Tive sede e vocês me deram de beber. Fui estranho e vocês me acolheram. Necessitei de roupas e vocês me vestiram. Estive enfermo e vocês cuidaram de mim. Estive preso e vocês me visitaram. Então os justos lhe responderão: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Quando te vimos como estrangeiro e te acolhemos, ou necessitado de roupa e te vestimos? Quando te vimos enfermo ou preso e fomos te visitar? O rei responderá: Digo-lhes a verdade, o que vocês fizeram a algum dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. Então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: Malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Pois eu tive fome e vocês não me deram de comer. Tive sede e nada me deram para beber. Fui estrangeiro e vocês não me acolheram. Necessitei de roupas e vocês não me vestiram. Estive enfermo e preso e vocês não me visitaram. Eles também responderão: Senhor, quando te vimos com fome ou com sede, ou estrangeiro, ou necessitado de roupas, ou enfermo, ou preso, e não te ajudamos? E ele responderá: Digo-lhes a verdade, o que vocês deixaram de fazer a alguns destes mais pequeninos, também a mim deixaram de fazê-lo. E estes irão para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Vamos orar? Senhor Jesus, louvado seja teu nome, ó Deus. Louvado seja teu nome. Que bênção, Senhor, poder estar aqui, Senhor, te louvando, orando, Senhor, e podendo, ó Deus, ouvir a tua voz, poder, ó Deus, dizimar na tua casa, Senhor. Abençoa, Pai, a nossa vida. Obrigado por todos os visitantes hoje. Obrigado, ó Deus, pela bênção de poder ofertar e dizimar na tua casa. Mas principalmente, ó Deus, obrigado pela bênção de poder ouvir a tua palavra, de poder ouvir a tua voz e de poder aprender contigo, Senhor. Então fala aos nossos corações hoje, toca a nossa vida. É assim que nós te oramos e agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Gente, a gente está estudando o sentido da igreja e falando qual é a função da igreja, qual é o norte, qual é a direção e qual é o significado. Então a gente tem estudado a ideia do sentido da igreja em todas essas perspectivas. Nós começamos falando sobre olhar para cima, o sentido da igreja de olhar para cima, o sentido da adoração. Depois eu falei sobre olhar para o lado, o sentido do discipulado. Depois, semana passada, eu falei sobre olhar para dentro, o real significado do que é essa igreja. E hoje a mensagem é para olhar para fora, para olhar para aqueles que não estão aqui dentro dessas quatro paredes, ou até que estão, mas que estão passando por dificuldades que nós não estamos vivenciando. E esse texto é um texto talvez muito conhecido por muitos de nós, porque é um capítulo em que Jesus faz alguns discursos. E um dos discursos que Jesus faz é o discurso de sua volta. Então você sabe que Jesus veio, morreu por nós, ressuscitou, subiu aos céus, está assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Então, o que Jesus fala nesse texto é sobre essa última parte do credo, o momento em que ele voltará e voltará para julgar os vivos e os mortos. Vamos ler o texto melhor de novo e explicando algumas partes. No versículo 31, ele diz: quando o Filho do Homem vier em sua glória, vier quando, gente? Na segunda vinda. Se você não sabia disso, a Bíblia fala que Jesus subiu aos céus, mas que ele vai voltar. Ele vai voltar de forma glorificada, e ele vai aparecer nos céus, e vai existir sons de trombetas, e de todo mundo, de todo o universo, as pessoas olharão e verão que Jesus Cristo voltou em sua segunda vinda, visível e perceptível a todas, e portanto diferente do filme Deixados para Trás.
Tá bom? A Bíblia diz que todos vão perceber e todos verão que Jesus voltou. E aí, quando ele voltar com sua glória, com todos os anjos, assentar-se-á em seu trono na glória celestial. Todas as nações serão reunidas diante dele. Na verdade, a Bíblia diz que os anjos ajuntarão todas as pessoas, de todas as tribos, de todas as nações, de todos os povos, de todas as cores, os sexos, enfim, todas as etnias, as pessoas de todas as épocas, de todas as gerações, elas estarão ao lado do trono, elas estarão no trono, diante do trono de Deus, com Jesus. E a Bíblia diz que Jesus separará umas das outras, como o pastor separa as ovelhas dos bodes, e colocará as ovelhas onde? À sua direita, e colocará os bodes à sua esquerda. Quem é a ovelha de Jesus, levante a mão. Olha que coisa. E os bodes, cadê? Nenhum bode aqui, gente. O bode vai para a esquerda. Eu sempre disse que a esquerda não prestava, tá vendo? E à direita vão os salvos. Aleluia! Misericórdia. Então, ele coloca as ovelhas de um lado, coloca os bodes do outro lado. E no versículo 34 ele diz: então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham benditos do meu Pai e recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. A gente precisa entender algumas coisas aqui, gente, em linhas gerais. A gente está realmente diante da segunda volta de Jesus. Jesus, ele faz esse discurso com alguns elementos de parábola, mas isso não é uma parábola, isso é uma realidade, isso é algo que vai acontecer. Todos nós morreremos e quando Jesus voltar, todos ressurgirão, alguns ressuscitarão para a vida eterna, outros ressuscitarão para a perdição eterna, mas uma coisa é certa, todos os salvos e os perdidos estarão diante do Rei Jesus para serem julgados. Você vai dizer: Tiago, e para que julgamento? Ele não já está condenado? Sim, mas os que não tinham morrido ainda, esses passarão por um julgamento. E tem mais, existirá julgamento sim, porque naquele momento se transparecerá a justiça de Deus, como aquele que nos deu e nos dotou de tamanha graça ao morrer na cruz por nós, mas aquele que vai exercer sim juízo, autoridade e justiça sobre todas as nações e sobre todos os povos. E Jesus, que pela última vez foi lembrado ou foi visto na cruz, sendo condenado por um ato de plena injustiça, esse mesmo Jesus voltará, não agora como um condenado, mas voltará como rei e juiz sobre todas as nações e todos os povos. E ele separará os seus dos que não são seus. Ele separará as ovelhas dos bodes, ele separará o trigo do joio, ele separará aqueles que realmente buscaram ao Senhor, daqueles que se afastaram e se distanciaram e negligenciaram a palavra do Senhor. E isso, gente, é uma verdade que a igreja do Senhor precisa propagar. Jesus voltará e julgará as nações. Isso não pode sair da nossa cabeça. A gente não pode entrar no politicamente correto de, não, tem o céu e o inferno. Não, para de falar dessas coisas de inferno. Né? Teve um livro muito bom agora, chamado Apagando o Inferno, né? Que vai criticar essa coisa, né? Não, deixa o inferno para lá. Não existe, gente, existe. Existe isso, né? Só que aí uma coisa interessante é porque ele diz Jesus como rei agora, não agora como aquele que fora condenado, mas agora como aquele que vai julgar e condenar as pessoas que não se aproximaram dele. Ele vai dizer uma coisa: olha, eu tenho para vocês uma herança. Olha que massa, no versículo 34 ele diz: recebam como herança o reino. Achei engraçado nesses dias, botei na rádio, estava passando aquele cara que fala como se fosse um mendigo, sei lá, como é o nome daquele? O Jackson 5, como é o personagem que ele faz? Christopher Wright, né? Ele disse assim: eu quero é ter esperança. Eu ri demais com essa. E o que é esperança? Esperança é esperar uma herança. Né? Eu não quero trabalhar, eu quero é ganhar uma herança. Por isso eu tenho esperança. Eu espero a herança. Eu falei, meu Deus do céu. Que
coisa sem lógica, meu Deus, né? Mas o fato, gente, é que a nossa esperança, e Christafari nunca foi tão teologicamente correto, a nossa esperança é esperar uma herança. Eu não gosto de concordar com essas lezeiras, mas eu tenho que concordar. Eu tenho que concordar. Isso está lá em Romanos 8, né? Lá em Romanos 8, 17. Se somos filhos, então somos herdeiros. Olha só, se somos filhos de Deus, então somos herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Então, realmente, nós somos herdeiros. Só não deixe de ler o final, porque normalmente o pessoal prega esse texto e diz, eu sou herdeiro, Deus é dono do ouro e da prata, então vou ganhar ouro e prata. Só que aí o texto termina dizendo, somos herdeiros e co-herdeiros se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Somos herdeiros se participamos dos sofrimentos de Cristo, assim como também um dia participaremos de sua glória. Só que hoje, gente, nós já somos herdeiros, amém? Nós que temos o Senhor Jesus somos herdeiros. Somos herdeiros de direito, mas ainda não somos herdeiros de fato. E o que é interessante nesse texto é que diz que Jesus agora voltará com toda a sua glória, com todo o seu resplendor, separará as ovelhas dos bodes, mas dirá para as ovelhas, venham para cá, benditos do meu Pai, porque vocês receberão a herança que estava prometida desde o dia que você se converteu e que você foi herdeiro de direito por muito tempo, mas venha, porque agora você será um herdeiro de fato. E agora você herdará o reino eterno de Deus e você viverá eternamente do lado do Senhor Jesus. Todos dizem amém? Amém. Graças a Deus, vocês estão entendendo então, né? Porque isso aqui é para dar um amém muito maravilhoso, porque ele diz, venham benditos de meu Pai e recebam como herança o reino. Agora entenda uma coisa muito importante. Aí você vai dizer, Tiago, ele diz, venham para cá benditos do meu Pai, vocês receberão o reino. Agora vocês receberão porque vocês me deram de comer, me deram de beber, me deram de vestir, sim ou não? Não. Não, porque entenda uma coisa, se nós dissermos isso, nós estaremos dizendo que a nossa salvação vem por obras. E a nossa salvação não vem por obras. Essas pessoas, elas não foram salvas, e essas pessoas, elas não estão à direita de Jesus, e elas não são ovelhas, porque um dia elas ajudaram algumas pessoas. Eu vou falar melhor sobre isso. Mas essas pessoas foram salvas, antes de tudo, porque como disse Jesus aqui no versículo 34, recebam como herança o reino que eu lhes preparei desde a criação do mundo. Nós recebemos e nós somos ovelhas e não bodes, e nós somos trigo e não joio, e nós temos o acesso à salvação, ou até o direito à salvação, porque Deus nos escolheu antes da fundação do mundo, gente. E Deus nos escolheu, e Deus nos chamou, e não fomos nós que o escolhemos, foi Ele que nos escolheu, e a salvação não vem por obras, vem pela fé, não vem por obras para que ninguém se glorie, é dom de Deus, é graça de Deus, é dádiva de Deus, nós somos salvos unicamente pela graça de Jesus. E nós nos tornamos herdeiros unicamente pelo sangue de Jesus, porque para você ser herdeiro de alguma coisa, alguém tem que morrer, sim ou não? E nós nos tornamos herdeiros porque alguém morreu por nós, porque o nosso Pai morreu por nós. E nos deixando um testamento de herança. Entende? Agora, uma coisa é importante que a gente entenda. Eu não tenho como ter fé em Jesus, e eu não tenho como acreditar em Jesus como Senhor e Salvador, e eu não tenho como ter sido alcançado de forma graciosa e gratuita pelo meu Senhor e Salvador, e isso não transparecer em boas obras. Então entenda uma coisa, eu sou salvo unicamente, absolutamente, pela fé. Isso é um princípio da Reforma Protestante, é o sola fides. Nós somos salvos unicamente, somente pela fé. Agora, eu não posso dizer, como Tiago vai falar na Bíblia, como é que você pode dizer que você tem fé e não tem obras? Como é que você pode dizer que você tem obras e não tem fé? A fé sem obras é morta. Porque sem obras
a sua fé, na verdade, não existe. Então, a questão não é ser salvo pelas obras, mas a questão é que as obras testificam da nossa fé. E aí é interessante porque Jesus começa a falar algo que você percebeu. Ele diz, pois eu tive fome e vocês me deram de comer, tive sede e vocês me deram de beber, fui estrangeiro e vocês me acolheram, necessitei de roupas e vocês me vestiram, estive enfermo e vocês cuidaram de mim, estive preso e vocês me visitaram. Então os justos lhe responderão, Senhor, quando te vimos com fome, te demos de comer, ou sede e te demos de beber? Quando te vimos como estrangeiro e te acolhemos, ou necessitado de roupas e te vestimos? Quando te vimos enfermo ou preso e fomos te visitar? E o rei responderá, digo-lhes a verdade, o que vocês fizeram a algum dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. E antes de falar sobre a ideia do comer, beber, vestir, visitar, eu queria falar sobre isso, gente, que isso é maravilhoso demais. Você está vendo agora Jesus como rei glorificado, dizer assim, olha, quando vocês deram de beber aos menores irmãos e quando vocês deram de comer aos menores irmãos ou deram de vestir aos menores irmãos, vocês fizeram isso a mim. Ouvi isso de um Jesus quando ele estava na terra, quando ele estava ainda antes da crucificação, vivendo como um homem pobre, vivendo como um homem, sabe, sem um pai, que era o líder de sua casa, que vivia numa cidadezinha pequenininha. Você vê esse Jesus se compadecendo do pobre, se compadecendo das pessoas que não tinham o que comer. É até simples, gente. As pessoas que não entendiam ainda a divindade de Cristo e olhavam aquele homem tendo compaixão dos pobres e dos pecadores, pode até parecer algo aceitável, mas você está vendo agora um rei, você está vendo agora o rei Jesus glorificado em toda a sua divindade, e agora essa divindade é perceptível, e esse rei está dizendo assim, olha, quando você viu aquele pobre pecador, quando você viu aquela prostituta, quando você viu aquele homossexual, e quando você fez algo por eles, você fez por mim. Uma vez eu fiz uma gafe enorme assim. Eu cheguei numa outra igreja e eu sou muito amigo do pastor e o pastor me falava muito de uma irmã que dava muito problema na igreja. Aí ele dizia, é porque a Maria dos Santos, é fictício, tá, gente? Para você não ir no Facebook atrás dela. A Maria dos Santos, Tiago, é só a graça. Olha, a tal da Maria dos Santos, mas para essa mulher é só um... Meu Deus do céu, isso dá um trabalho na igreja. Era uma jovem. Dá um trabalho, rapaz, eu botei no louvor, mas dá trabalho, não sei o quê, e eu disciplino, e ela volta, enfim. E ele me falava tanto da bichinha da Maria dos Santos, e um dia eu fui pregar na igreja dele. E aí, quando eu cheguei na igreja, a menina da recepção me atendeu muito bem, e eu disse, pastor, seja bem-vindo e tal. Aí eu disse, prazer, como é seu nome? Ela fez Maria. Aí eu fiz, eu lhe conheço. Olha, besteira. Eu lhe conheço, você é a Maria dos Santos. Aí ela, misericórdia, pastor. Não, está repreendido, Deus me livre. Rapaz, foi um negócio assim, que parecia que eu tinha chamado a mulher de Satanás. Não, pastor, pelo amor de Deus, não, Deus me livre. Eu falei, minha irmã, Deus me livre. Aí eu falei, minha irmã, Deus me livre. Aí ela fez, é porque o senhor não conhece? Eu fico pensando, rapaz, a bichinha da Maria Joaquina não queria se identificar com a Maria dos Santos, pô. A Maria Joaquina, eu não vou chamar Maria Joaquina, parece a menina de Carrossel, que eu odiava ela. Coitado de Cirilo. Mas a Maria, os velhos, tudo entende a piada. Olha que coisa linda. Os velhos rindo, olha, coisa linda, tanto velho aqui. Não, tem a Maria Joaquina nova, né? Vocês riram pela nova, então. Eu ri da véia mesmo. A que hoje deve ter uns 55 anos. Eu vou chamar de Maria Francisca agora. Melhor, né? A coitada, Maria Francisca, rapaz, pecadora também. Isso na cabeça da Maria Francisca deve ser só a graça, rapaz. Deve ser um poço de safadeza. Mas porque a coitada da Maria Francisca se acha melhor do que a coitada da Maria dos Santos, rapaz.
São tudo gente, são tudo igual, urina do mesmo jeito, faz cocô do mesmo jeito. Entendeu? Tem 2 olhos igual, tem um nariz igual, tem 2 mãos do mesmo jeito. São tudo da mesma espécie, não tem macaco, é tudo homem mesmo e mulher. E não se acha na condição de se identificar com outra pessoa, gente. O que eu estou dizendo para você é que entenda. Talvez esteja no nosso coração também. Você não quer se identificar com uma pessoa que é pecadora. Agora, Jesus, quando Paulo está andando ali para matar cristãos, e ele cai com a luz que vem dos céus, e aí ele ouve a voz de Jesus dizendo assim: Saulo, Saulo, por que me persegues? Aí Saulo podia dizer: mas eu não estou perseguindo o Senhor, eu estou perseguindo os cristãos. Mas Jesus disse: quando você persegue os cristãos, você me persegue. Porque Jesus se identifica com Maria dos Santos, gente. Porque se você faz algo a Maria dos Santos, você faz a Jesus. Agora entenda, se Jesus, em toda a sua graça, em toda a sua santidade, em toda a sua misericórdia, em toda a sua divindade, em todo o seu poder, se Jesus se identifica comigo e com você, como é que nós não podemos nos identificar com os outros, gente? É o cúmulo da hipocrisia. Deixa chegar para mim assim e fizer: Tiago, eu vou te dizer um negócio que eu acho que tu não está sabendo. Mas assim, eu já fui do meio assim, homossexual, e me afastei faz tempo, né, Tiago? Graças a Deus, você sabe que eu já fui liberto. Mas, rapaz, no sábado tem tanto homossexual, Tiago. Eu não sei se tu está vendo isso. Não começa a se coçar não, viu? As mulheres ficam tudo: quem, meu Deus? Ai, meu Deus. Não acredito. Pastor, se eu fosse você, eu tomava mais cuidado com isso. Mais cuidado. É uns cabas com gola V maiúsculo. As calças arrochadas. Olha aí Deus falando, ó. Os cabas tudo, ó. Ai, meu Deus. Olha, pastor, eu acho que era melhor a gente fazer um grupo. Não é bom estar na conexão, não, assim, com todo mundo, não. A gente tem que fazer um grupo só deles. Entendeu? E o senhor lidera. Que foi que vocês estão rindo? Não, fizeram assim: o senhor lidera porque aí não tem perigo, né? Pelo menos eu acho que disseram por esse motivo, né? Rapaz, eu estou percebendo agora que isso é uma ofensa. Não, eu acho que fizeram porque Tiago deve ter mais maturidade, né? Não sei. Pelo menos eu acho que foi por isso. Deixa eu mandar um WhatsApp para ele e perguntar aqui. Eu entendo isso, gente. Eu entendo o que está no coração dele, tá? Eu entendo que às vezes a gente está aqui e a gente quer se sentir: nós somos os santos e estamos aqui protegidos de todas essas adúlteras, essas prostitutas, essas periguetes. Rapaz, tem mulher, eu já vi crente dizer isso, mulher aqui dessa igreja dizer: Tiago, eu tenho um sexto sentido para periguete. É a pericrente, né? Isso é difícil às vezes com mulher, gente. Chega um irmão na igreja que teve todos os seus problemas na sua vida, aí chega na igreja, é mais bonita que você, vixe, piriguete. Não gosto dessa menina. Ó, que bicha velha safada. Não, vamos ficar aqui no nosso grupinho dos santos e remidos e lavados no sangue de Jesus. Vamos aqui, porque aqui ninguém faz safadeza com a namorada, né? Aqui está todo mundo santo, né? Aqui, ninguém, sabe? E meu medo é que esse grupinho que está aqui, ó, se fechando, os santos e os Jesuses e Jesusas, né, que estão nesse grupo, tudo com pecado escondido, gente.
Sabe? Tudo escondendo suas falhas, tudo escondendo seus dilemas pessoais, tudo se escondendo debaixo dessa Bíblia cheia enorme que tu tem. Sabe? Tudo se escondendo. Isso não é igreja, gente. Isso não é igreja. Se a gente não consegue se identificar com os pecadores como nós somos, que cristianismo é esse? Olha, o que eu quero que você entenda é Deus, que é Deus, Jesus, que é 100% Deus, ele se identifica com o pobre, ele se identifica com a prostituta, ele se identifica, sabe, com o homossexual, ele se identifica com todo mundo. Eu não sei que danado a gente distante que não tem pecado maior do que outro e a gente fica martirizando algumas pessoas, alguns pecados, como se esse pecado fosse maior do que tudo. Em conexão tem que ter homossexual, tem que ter prostituta, tem que ter até eu. Tem que ter até você, e o nosso sentimento tem que ser esse. Tem que ser o sentimento de que nós não somos melhores do que os outros. Essencialmente nós somos iguais. Na caminhada do processo da santificação, ok, estamos em momentos diferentes. Talvez eu já tenha lido um pouco mais das Escrituras, já conheço um pouco mais sobre as Escrituras, já tenho vivido um pouco mais de experiências com Deus, mas essencialmente somos todos iguais, gente. E precisamos nos identificar com os outros, assim como o nosso Jesus se identifica com o pobre, como nosso Jesus se identifica com os pecadores. Como ele consegue olhar para fora dessas paredes e entender que essas pessoas lá fora são pessoas que precisam de Jesus, assim como um dia éramos nós que estávamos lá fora e que alguém veio e trouxe a verdade do Evangelho para nós. Se a gente não consegue vivenciar isso, gente, se a gente está se fechando nos nossos grupos de santidade, se sua conexão é o suprassumo da santidade da terra, e vocês não conseguem se identificar com o pecador e não conseguem receber o pecador e trazer o pecador, se seu grupo não é um grupo onde alguém pode olhar e dizer, olha, eu tenho um problema com isso, o meu pecado é esse, eu fiz isso, e ele não consegue ser amado, e você não consegue olhar para um grupo desse e amar, a gente está muito distante do que é essa igreja, porque a gente está muito distante do que Cristo fez e do que Cristo é. E Jesus consegue dizer, olha, fez ao pobre, fez a mim, perseguiu a igreja, perseguiu a mim, cuidou do preso, cuidou de mim, vestiu aquele que estava nu, me vestiu. É o Deus que se identifica com o pobre e com o pecador. E é interessante, gente, para um segundo momento agora que eu quero falar, é quando ele fala isso, sabe? Olha, quando você vestiu, quando você matou a sede dele, quando você deu de beber, deu de comer, quando você visitou num presídio. Existe um paradigma do evangelicalismo, que a gente chama, que igreja é lugar de orar, evangelizar, fazer jejum, fazer culto, isso é tudo coisa de igreja. Agora, cuidar do pobre é coisa de igreja? Não, tem nada a ver, isso aí é coisa de ONG. Né? Isso aí é coisa aí o governo faz, Bolsa Família o governo dá. Igreja você tem que ir no presídio, mas tem só que orar. O cara está lá, sozinho, sem ter o que comer, o que beber, o que vestir, mas eu chego lá enquanto igreja do Senhor e eu acho que minha única função naquele lugar é orar pelo cara e falar de Jesus para o cara. Essa é absolutamente uma das missões da igreja. Mas a missão da igreja, gente, ela tem que ser integral. Isso aqui não é uma defesa a uma teologia específica chamada teologia da missão integral, porque tem se desvirtuado em alguns aspectos, mas eu não posso deixar de entender que a missão ela é integral. A missão integral é a ideia de que a gente tem que pregar o evangelho todo, para o homem todo e para todos os homens, ou seja, a igreja, ela não pode cuidar só do espírito dos homens. Eu não posso chegar num presídio, um cara que com certeza não tem Jesus, né? Enfim, entendo o que eu vou falar, que ele provavelmente não tem Jesus, mas ele também não tem o que vestir, não tem o que beber, e eu chego lá e me preocupo unicamente com o fato de que ele não tem Jesus, e esqueço do resto, isso não é amor. Eu não quero que você confunda com uma teologia chamada teologia da libertação. A teologia da libertação tem um dos seus grandes idealizadores, é o Leonardo Boff. E Leonardo Boff ele vai dizer que libertação política é salvação.
Ou seja, o que ele vai dizer é que se eu chego para você e mato sua sede, eu já fiz tudo que eu preciso fazer, você já foi liberto. Entenda uma coisa, eu posso lhe vestir, eu posso lhe dar o que comer, lhe dar o que beber, mas se eu não falar de Jesus, você não foi salvo. Eu preciso chegar para você, lhe dar de comer, lhe dar de beber, lhe dar o que vestir. Mas a salvação depende da pregação do Evangelho. E o Evangelho não é chamar para a igreja, o Evangelho não é falar da cidade viva, o Evangelho é pregar Jesus Cristo morto e ressuscitado. Então, o que eu estou lhe dizendo é que não adianta só evangelizar, porque apesar de que essa pessoa vai para o céu, você não conseguiu abençoar a vida dessa pessoa também com outras coisas que também são espirituais. E também não adianta chegar e apenas dar o que vestir e não falar de Jesus. Mas o que você precisa entender é que a missão da igreja, gente, está lá fora. O sentido da igreja também está em sermos chamados para fora, em sermos chamados para cuidar dos pobres, para pregar o evangelho para eles, mas também para abençoá-los de todas as formas. E conseguirmos cuidar deles e tudo mais. É tão interessante isso, gente. A gente já viveu tanta coisa boa aqui. Deus já nos deu a oportunidade de fazer tantas coisas. Teve uma senhora, que vocês conhecem essa história, talvez os que chegaram agora não conheçam, mas a gente tem um trabalho lá no Conde, e tinha uma mulher lá com 6 filhos, e o marido dela morreu de um infarto porque a ambulância não chegou. Ela virou então uma viúva com 6 filhos e grávida, um dos filhos com síndrome de Down, e essa mulher teve o filho dentro do carro de um voluntário da nossa igreja, porque também a ambulância não chegou antes o voluntário da igreja e levou essa mulher para o hospital, mas o menino nasceu dentro do carro dele. E essa mulher, uma vez, a gente chegou na casa dela e a casa dela estava para cair. E alguém daqui da juventude fez: pastor, não tem como ela ficar nessa casa, que essa casa vai cair. A gente alugou uma casa para ela, nós pagamos o salário dela, da juventude, nós pagamos o aluguel dela. E uma semana depois que essa mulher saiu de casa, a casa caiu na chuva. Desabou. E aí nós começamos uma peregrinação que... Quem lembra dessa história aqui? Quem participou desse processo? Olha, um monte de gente. Que era a casa da viúva, meu amigo. Ô luta! Mas eu vou resumir essa luta só para lhe dizer o seguinte. Pela glória de Deus, assim, depois que a gente saiu correndo atrás de porta, de cimento, de tudo nos cantos, a gente construiu uma casa para essa mulher. Casinha simples, rapaz, com 2 quartinhos, sabe? Simples, mas está em pé até hoje. Sabe o que é interessante? Essa mulher nunca se converteu. Mas não foi falta de pregar não, viu? Pelo amor de Deus. Pregamos. O tempo todo em que fizemos isso, pregamos. Aí uma vez, uma pessoa, a gente nesse moído todo dessa casa, aí disse: pastor, essa mulher já é crente? Eu falei: meu irmão, não é não. Aí disse: pastor, então, pelo amor de Deus, moído da bexiga para construir essa casa, essa mulher nem crente é. Aí eu disse: e a Bíblia diz que a gente tem que amar os crentes, é? A função da igreja, gente, é pregar o evangelho para o homem todo, cuidando do homem todo. E só para a gente encerrar, ele, quando vai falar do outro lado, dos bodes, os bodinhos do diabo, é interessante como ele enfatiza a questão do não, né? Então, olha, pois eu tive fome e vocês não me deram de comer, nada me deram para beber, não me acolheram, não me vestiram, não me visitaram. E a essas pessoas, ali eram bodes. É interessante uma coisa aqui, né? Porque quando a Bíblia vai falar, fala de um público de pessoas que elas faziam muitas coisas para Deus. Existe um público que vai chegar para Deus e vai dizer: Jesus, eu preguei no teu nome. Eu curei enfermos, olha só, eu fiz milagres, eu fiz grandes maravilhas, né? Eu fiz grandes coisas, fui usado com grandes dons de cura. Aí Jesus vai dizer:
apartai-vos de mim, malditos, não vos conheço. Existe um grupo que acha que coisas de Deus são coisas espetaculares. Eu estou fazendo algo para Deus quando eu faço coisas espetaculares. Rapaz, fazer um negócio massa para Deus é estar no louvor aqui. Aleluia! Isso é a coisa massa para Deus. Tá? Massa para Deus é organizar grandes eventos, é cuidar de multidões, é fazer grandes coisas e liderar grupos e liderar ministérios. Isso são grandes coisas para Deus. Mas essas pessoas que fazem grandes espetáculos para Deus, que o coração deles estava no espetáculo, a essas pessoas Jesus diz, apartai-vos de mim, malditos, não vos conheço. Eu conheço aquele menininho, que deu um copinho d'água ali para o menininho e pregou para ele. Esse aí eu conheço, porque ele fez para mim. E sabe o que é interessante? Essas pessoas disseram a Jesus, Jesus, quando foi que eu fiz isso para tu? Quando foi que eu te dei essa água aí, que eu não lembro, rapaz? Eu dei direitinho essa água, eu lavei o copo. Que roupa foi essa que eu dei, Jesus? Não lembro não, foi aquele short lá, foi? Quando foi que eu fiz isso? Sabe por quê, gente? Porque quando a gente faz as coisas para Deus, quando a gente faz as coisas para Deus, a gente não se ensoberbece por essas coisas não, a gente nem lembra. Nem lembra. Sabe a diferença da galinha para o ganso? Para o avestruz, a galinha para o avestruz. Você sabe a diferença da galinha para o avestruz? Os dois botam ovo, amém? Isso aí você sabe, pelo amor de Deus. Você estudou biologia, né? Eu pensei que ficava grávida a pata. Não. A diferença é o seguinte, a galinha, tem crente que é crente galinha. Não é essa que você está pensando, não, é outra coisa. Crente galinha é aquele que faz pó, 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 pó. Aí, pum, ó. Aí o avestruz faz assim. Os crentes galinha estavam dizendo, Jesus, eu preguei no teu nome, eu fiz milagre, eu profetizei. Eu lembro, no dia 17 de março de 2014, eu preguei o evangelho para as multidões. Eu lembro, está aqui, ó. Pobre do avestruz, Jesus. Avestruz, tu fez isso. Quando foi que eu botei esse ovo desse tamanho, eu não lembro. Eu não botei isso nem no Facebook. Eu nem postei no Instagram, que estava no Louco Amor. Estava fazendo as coisas. Não tem problema não, gente, estou brincando. O problema não é... Todo mundo agora foi apagar a foto no Instagram. Não é o colocar a foto, gente, é o motivo, é o coração, entende? É o grito, é o tamanho do grito, é o valor que eu dou a isso, é o valor que eu dou às grandes coisas que eu faço. Aí Jesus olha para nós e diz, aí está no céu o avestruz, que fez coisas maravilhosas, nem percebeu quanto estava fazendo coisas maravilhosas e nem lembra quanto fez isso. Por quê? Porque não supervalorizou isso. No final, Jesus olha para algumas pessoas que dizem, olha, vocês não fizeram nada. Porque tem bode, galinha, que grita com sua bexiga para mostrar o que fez. Mas tem crente que não faz nada, gente. Que logicamente a gente não sabe nem se é crente. Ele não deu de beber, ele não deu de comer, ele não deu de vestir, ele não visitou. Aí me diga o que danado ele fez. Ficou no WhatsApp. Oi. O que é que ele fez? Ele ficou com mestrado, doutorado, pós-doutorado, né? Falando 3 línguas, conhecendo 125 países, e vai conhecer outro agora bem quentinho. E é pior que Patos, logo lhe dizer. E é engraçado, porque essas pessoas podem até dizer assim, quem é esse público? Esse público é o público que diz assim, veja, não é que ele estava transando com a namorada não, gente. Não é que ele estava fazendo alguma coisa não. Não é que ele estava promovendo algo não.
É que ele provavelmente se achava crente, ele vinha para o culto. O negócio é que esse cara não fazia nada. E ele não se sentia na obrigação de gratidão a Deus de fazer nada. Ele simplesmente vinha aqui, assistia o culto, se dizia cristão evangélico, protestante, batista, reformado. Podia entender de toda a teologia, mas no seu coração não se dispunha a fazer nada. No seu coração não tinha nenhum amor pelo próximo, não tinha nenhuma compaixão pelo próximo, não tinha nenhum sentimento de servir, ou até queria servir, mas quando era para ser galinha. No seu coração não tinha o desejo de não fazer nada. Então a questão não é que ele estava transando com as outras, não, as pericrentes, não. Não é que ele estava fazendo, mentindo, roubando, estava não. Eu acho que vai ter gente muito boa no inferno. Caba bom, rapaz, caba que vinha para a igreja no sábado, no domingo, fazia ideal, entendeu? Pagava as contas dele, ganhava o dinheirinho dele, viajava com sua bexiga, comprava coisa com seu danado, bonitinho, o cabo é bonito, menina também. Só que o problema é esse, não é que ele estava pecando, é que ele não fez nada. Nada, o coração dele não se dispunha a nada. Ele tinha que ser convencido para as coisas. Olha, o que mais eu tenho me angustiado é de, às vezes, ter que convencer as pessoas de coisas boas. Eu tenho que parar e ter que fazer 10, 15 minutos de aviso, às vezes, para convencer as pessoas de fazer coisas boas. Eu tenho que parar aqui e dizer, rapaz, vamos evangelizar, o pessoal precisa, não tem Jesus, você só vai passar um dia, vai ter o que comer, você não vai nem precisar dormir, você chega cedo, chega cedo, sai tarde, chega cedo, tu vai ter comida, tu vai ter um banheiro lá para fazer seu cocô, sabe? Você vai ter isso, vai ter aquilo, vai ser bem baratinho, se você não tiver dinheiro, você não precisa ir, eu vou levar no colo já. E que pena, gente. Precisar ter que despender tanta força para lhe convencer, ou para convencer uma pessoa que não quer fazer nada, a fazer alguma coisa. Não precisaria gastar tempo para lhe convencer a fazer coisas boas. Não precisaria gastar tempo para lhe convencer de coisas que são tão óbvias. Mas, infelizmente, existe um público que não gosta de dar de comer, que não gosta de dar de beber, que não gosta de vestir, e que não gosta de abençoar os outros. E não é nem que eles estão pecando, é simplesmente que eles não estão fazendo nada. E talvez um dos maiores pecados, a gente que gosta tanto de pecar as ações, um dos maiores pecados seja o pecado da omissão. Porque quando eu transo com minha namorada, o pecado é muito certo, é muito óbvio, é o pecado da imoralidade sexual. Mas quando eu não faço nada por ninguém, esse pecado é muito difícil de se identificar. Você pode se esconder no seu tempo, você pode se esconder na sua falta de compaixão, você pode se esconder em tanta coisa. Talvez existem tantos pecados que nos faz não agir pelos outros. E esse pecado sempre é tão escondido. Que o Senhor Jesus nos levante como igreja de Deus, como cidadãos do reino, e que entendem que nossa missão é adorar a Deus, cuidar das pessoas ao nosso lado, entender quem nós somos enquanto igreja de Deus e cuidar das pessoas que estão lá fora, pregando o evangelho e cuidando do seu espírito, mas também cuidando do seu corpo e da sua alma. Que o Senhor nos abençoe a entender o real sentido do ser igreja.